Quando você acha que já viu e já ouviu de tudo, tem que se preparar para ouvir ainda essa notícia que eu vou trazer para você aqui agora. Informação importante, atualizada, mesmo o Congresso de recesso, mesmo Brasília em recesso, os deputados, senadores não param, as notícias não param e as articulações também, e a pressão é muito grande para o governo, para o STF. Dá uma olhada nesse giro que eu separei para você aqui agora. Injustamente. O chefe Cabral está solto justamente. Agora, infelizmente, uma parte da PF, que eu também não quero falar mal da instituição, uma parte da PF está sendo capacho do ministro Alexandre de Moraes, porque eu chamei o Lula de ladrão, uma missão oficial, eu estou representando. Você acha que o senhor passou do limite ou não? Passar do limite? O cara foi condenado em 3 instâncias por diversos juízes, com uma operação com mais de 10 mil páginas, com diversas provas. E o senhor acha que o algoritmo favorece a direita, como muitos apontam? Que favorece o quê? Vai postar alguma coisa, por exemplo, no Facebook, ou postar alguma coisa ali no YouTube, você vai tomar... Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas. O presidente da Comissão de Educação é um cargo importante no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor avalia os trabalhos de 2024? O que o senhor acha que foi destaque? Fazer uma retrospectiva primeiro de como foi essa eleição, né? Na verdade, a esquerda não queria de jeito nenhum, eu à frente da presidência da comissão. O líder Altineu me ofereceu isso no dia seguinte, depois da minha filha nascer. Estava ali num reboliço, olhei e decidi então assumir esse desafio. No começo a esquerda me atacou e muito, né, sobre a minha capacidade, talvez ingerência, e de fato a gente pode ver aí, né, passamos o ano inteiro sem ouvir nenhum tipo de polêmica na Comissão de Educação, porque de fato a gente priorizou o trabalho e o resultado. Então eu tenho aqui um breve resumo rápido de números, né? A gente teve 36 audiências públicas, mais de 200 requerimentos aprovados, mais de 239 proposições deliberadas, 34 projetos de leis aprovados, dentre eles algumas metas que eu tinha colocado, respeito de aprendizagem com relação a combater, né, a evasão escolar, a alfabetização, a formação de professores e profissionais da educação. Então de fato a gente conseguiu assim ter um avanço muito grande, conseguimos organizar ali os tantos divergências de opiniões que tinha. A esquerda obviamente foi em peso lá, a gente conseguiu não somente aprovar bons projetos, mas também barrar projetos ruins. E em plenário a gente conseguiu ser relator de um projeto de lei que faz com que as apreensões das polícias de aparelhos eletrônicos, né, como celulares, computadores, sejam também direcionados para escolas. Então você, basicamente, né, o crime perde e a educação ganha. Então foi um balancete muito bom nesse ano, em termos de resultados de comissão e plenário. Agora, em termos de prerrogativas de parlamentares, em termos de perseguição, em termos, de fato, de uma desproporcionalidade com o tratamento da direita e esquerda, isso, infelizmente, foi para água abaixo. Aproveitando o assunto celular e escola, qual que é a avaliação do senhor em relação a essa proposta, projeto de lei que avançou no Congresso Nacional, que restringe o uso de celulares em escolas? Então, eu tinha 2 preocupações primordiais. A primeira é que é um problema real, o celular dentro de sala de aula. Quem é pai e mãe aí sabe a dificuldade que é, né, o celular dentro de sala de aula, que não ser de fins pedagógicos, tudo bem, mas infelizmente as crianças e adolescentes usam para outros fins. E é um problema que eu acredito que, primeiro, tem uma raiz que é familiar, que a família precisa cuidar disso, não pode transferir essa responsabilidade para terceiros, mas a gente vê que é um problema real, e problemas reais têm que ser discutidos, e o meu papel como legislador é tratar disso. Mas também tinha um outro ponto importantíssimo, que é a doutrinação dentro de sala de aula. Todos os vídeos que nós temos hoje, comprovando o que acontece dentro de sala de aula, é por conta do celular. E eu fui uma pessoa que sofri muito isso dentro de sala de aula, tanto na minha escola, ensino médio, quanto também na universidade, na PUC, eu sofri muito, e eu tive como provar pelo celular. Então, a gente teve que achar um meio termo de como vamos resolver o problema do celular na sala de aula e também garantir isso, a defesa dos seus direitos fundamentais para o aluno. Então, a gente conseguiu incluir emendas na CCJ, e agradeço muito ao deputado Detone por isso, e o Renan Ferreirinha também, que nos ajudou, ele foi o relator disso, de colocar a defesa dos direitos fundamentais como um artigo, e também, em um outro artigo, garantir uma exceção ao uso do celular dentro da sala de aula, que é no estado de emergência, no estado de necessidade ou por motivo de força maior. Ou seja, pela primeira vez no Brasil, nós temos aí, né, passou na CCJ um projeto que vai garantir a defesa do aluno dentro da sala de aula em casos de doutrinação. Então os pais podem ficar em paz quanto a isso, não foi aprovado ainda em plenário, mas os pais podem ficar em paz, que caso isso passe em plenário, garantirá aí o direito do aluno, dos estudantes, de se protegerem caso os professores não deem a aula que deveria dar. Então, do jeito que está, com o tempo que o senhor pensa sobre o assunto? Com certeza, o aluno não é proibido de levar o celular para a sala de aula, ele tem que guardar o celular, ou seja, guardar dentro da sua mochila, por exemplo, vai fazer com que ele não use, e caso ele use, a escola tem, obviamente, ali uma gerência, uma arbitrariedade, seguindo a lei, para poder utilizar ali de acordo com a decisão da escola. Deputado, o Judiciário proibiu legislação municipal, que, salvo engano, a proposta feita em Belo Horizonte é de autoria do senhor, em relação à proibição de linguagem neutra nas escolas. Isso deve ser tratado aqui no Congresso Nacional. Qual é a avaliação do senhor em relação à decisão do Supremo sobre a legislação municipal? A primeira coisa que tem que entender é o seguinte: eu não propus e fiz esse projeto, lei em Belo Horizonte, né, à toa.
Eu fiz porque, primeiro que eu vejo que há uma divergência, uma mudança de prioridades. Né? Para mim, a prioridade da educação é um bom material escolar, uma boa estrutura escolar, uma boa alfabetização, bons índices escolares que a gente nunca teve aqui no Brasil. O Brasil ocupa a 57º no ranking da OCDE. Nós temos 1% só dos nossos alunos conseguem fazer contas matemáticas complexas e fazer uma boa redação, por exemplo. Ou seja, a gente precisa compreender que a prioridade da esquerda é outra, porque a direita nunca levantou a linguagem neutra. Nunca. Enquanto o aluno não está tendo uma oportunidade de estudar numa sala que não cai gota quando chove. Então isso é o quê? Uma pauta da esquerda. Eu, de forma reativa, quis barrar isso, visto o avanço que eles colocam dentro da escola. Então isso virou lei, e agora o STF, como faz com tudo no Brasil, daqui a pouco ele vai estar decidindo se você pode ou não casar com seu marido, ele vai decidir, foi corno. Não foi corno não. Ele vai decidir, porque afinal de contas o STF decide tudo nesse país, né? O Dino agora estava decidindo a respeito de contratos de cemitério de São Paulo. O que o ministro do STF tem a ver com isso? Ou seja, há, claro, uma usurpação do poder pelo STF. Ele faz o controle de constitucionalidade. Nesse caso, obviamente, no controle de constitucionalidade que eles estão fazendo. Afinal de contas, quem é o representante e quem faz leis é o Congresso e são as câmaras municipais e também as assembleias legislativas. O STF, por exemplo, decidiu na canetada de que o crime de homofobia era comparado ao crime de racismo. E tornou o crime de homofobia um âmbito criminal. Ou seja, o Congresso nunca legislou sobre isso. E eles falam assim, não, nós estamos legislando porque há um vácuo. Não há um vácuo. Nós decidimos, por exemplo, que não será isso. No caso, por exemplo, do aborto, a gente várias vezes a esquerda tentou emplacar isso no Congresso e não conseguiu. O que o STF fez? Pegou algo que veio do pessoal, eles usam o STF como uma forma de dominar, para guiar o Brasil, e o STF, hora ou outra, né, dia sim, dia com certeza, fica aí se metendo nas coisas que não são deles. O investimento do PL, principalmente dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em fazer mais senadores para 2026 é justamente para alterar a legislação de forma que restringe as competências do Supremo Tribunal Federal? A grande questão é o seguinte, hoje o órgão competente, né, o poder competente para poder julgar ministros é o Senado. Porém, a gente vê que o Senado fica amarrado porque quem julga o Senado é o STF. Então, assim, é um jogo casado. Então, se a gente fazendo mais senadores, a gente vai ter condição de, pelo menos, equilibrar a balança. Nós conseguimos aí, eu acho, se não me engano, 36 assinaturas no pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Se o Bolsonaro conseguir fazer um por estado, a gente já consegue equilibrar o jogo. Opa, vamos pela primeira vez aí pautar, né, um pedido de impeachment de ministro, afinal de contas, eles nunca tiveram um voto, não são representantes do povo, não passaram em um concurso público e eles estão ditando o Brasil. Com relação, por exemplo, à pandemia, você vê que a pandemia, o Bolsonaro fez um decreto. Com relação a, por exemplo, deixar aberto o salão de beleza, algumas outras questões. O STF foi lá na canetada e falou, não, a decisão não é sua não, a decisão dos governadores e prefeitos. Ou seja, do que vários outros poderes aqui no nosso país. A coisa está desequilibrada, principalmente para o âmbito de direita e esquerda, e tem que lembrar, a esquerda, Gleisi Hoffmann, Randolph, batia no Alexandre de Moraes, Jean Willis batia no Alexandre de Moraes. Agora que ele virou um pouquinho, né, de lado, aí agora o Alexandre de Moraes virou um cara excelente, sem anistia, vamos para cima da direita, opa, peraí, o mundo ele aqui, ó, ele dá voltas. Agora, o Alexandre de Moraes está sendo, digamos assim, o carrasco que a esquerda ama. Faz busca e apreensão em casa de líder de oposição, faz prisão sem nenhum tipo de justificativa plausível, como por exemplo o general Braga Neto, um general pela primeira vez, um general de 4 estrelas, vai passar o Natal preso. Você acha que está preso injustamente? O Sérgio Cabral está solto justamente? 400 anos de que foi condenado à prisão. E aí, esse cara vai passar o Natal em paz, enquanto o general 4 estrelas vai pra cadeia. Por que só os deputados de direita recebem busca e apreensão? Saudade da PF quando ela batia na casa, porque era de corrupção, mala cheia de dinheiro, corrupção em estatal, a PF se prestava a isso. Agora, infelizmente, uma parte da PF, que eu também não quero falar mal da instituição, uma parte da PF está sendo capacho do ministro Alexandre de Moraes e fazendo, por exemplo, prisões ilegais. Poxa, sério mesmo, que corrupto hoje no Brasil tomou uma cana de 17 anos e ficou preso 17 anos? Ninguém. O José Dirceu, que foi o idealizador do maior esquema de corrupção do mundo, mensalão. Talvez os mais jovens aí não lembram, né? Porque tem muito jovem também que foi pra rua, fora Dilma, não é só pelos 20 centavos, até pouco tempo, porque a Copa do Mundo tava um caos, o dólar tava alto, devia estar uns 5 e pouco. Agora tá quase batendo 7. Estavam pedindo fora PT e depois em 2022 estavam votando no PT. Ou seja, a memória brasileira é bem curtinha com relação a isso. Lembrando que esse pessoal todo estava tudo na cadeia, com penas gigantescas, como o José Dirceu, agora ele está solto. Deu discurso agora no Senado sobre democracia. Ou seja, as coisas estão extremamente invertidas. Não há um corrupto hoje no Brasil que usa uma tornozeleira eletrônica. Mas tem um monte de pessoas que, baderneiros, né, alguns Zé Manés ali, por conta de efeito manada, entraram no Congresso, alguns quebraram, outros não, outros nem estavam no dia e foram presos. Que justiça é essa? Que só pende para um lado? Isso não é justiça, isso é ditadura. E a gente precisa deixar os pontos bem claros com isso. Então, assim, agora vem o Lula com a cara de pau dele falar que, não, espero que eles tenham o que eu não tive, né, presunção de inocência. Peraí, presunção de inocência? Me dá uma prova desse golpe, me dá uma prova de fato de que eles queriam fazer algo, se fossem a Dilma também tem que ser presa. Porque, afinal de contas, ele solicitou ao general Vilas Boas, consultou o exército, para poder aplicar o 142. E aí, a Dilma tentou não dar um golpe. Esses caras todos aí que durante o regime militar sequestrava banco, que explodia caixa bancário, que matava pessoas, Vá Palmares, que era o grupo de guerrilha da Dilma, eles vão ser condenados por isso? Não, todo mundo pediu anistia. Ou seja, eles conseguiram anistia para quem matou e roubou. Não vai dar anistia para pessoas que entraram ali e quebraram ali vidro? Você acha que esse projeto está parado daqui para frente? Não anda? Então, até então, pelo que eu ouvi nos corredores, tinha-se um acordo para que o futuro, talvez, presidente Hugo Mota pautasse isso.
para que, enfim, as pessoas não tomem penas desproporcionais. Nem nos Estados Unidos, que teve morte lá na invasão do Capitólio, foi muito, muito, muito mais agressivo. As penas ali nunca chegaram nem perto ao que foi aqui no Brasil. E olha que lá o sistema penal é muito mais forte do que o daqui. Enfim, é claramente uma ânsia de calar a voz do povo, que somos nós, não são eles. E é o seguinte, o Lula, até quando o Lula dá uma decisão merda, eu confesso que eu fico assim, tá bom, pelo menos ele foi eleito. Agora os ministros não. Eles não têm legitimidade para poder definir o futuro do nosso país. Enfim, o dólar batendo 7, prometeu picanha, tá entregando abóbora, ministro taradão, né, cometendo assédio sexual, todo mundo fica calado. Amazônia recorde histórico de queimadas, todo mundo pianinho, cadê Caetano Veloso? Cadê a musiquinha? Não tem mais musiquinha, não tem musiquinha. Eu queria saber qual era a musiquinha do Lula, porque a musiquinha, por mais que seja horrível, mas teve musiquinha pro Bolsonaro. Não vai ter musiquinha pro Lula, não. Então, assim, é inacreditável a indignação seletiva desse governo e a forma como eles estão tratando o povo brasileiro. Mais uma vez, não é picuinha minha com o Lula. Não é picuinha minha com o governo. Uma primeira-dama que faz um Janja-Palusa de 35 milhões de reais e dinheiro público, não tem a pachorra de querer falar mal de qualquer outra pessoa, não. Se sou eu quando eu tô no domingo, que é o meu dia, né? De folga, né? Sabe domingo, né? Domingo, que é final de semana. Eu tô lá, saio, eu vou pra algum lugar com a minha família. Eles batem em mim e falam, o Nicolas vai gastando dinheiro público, eu não vou gastar o meu dinheiro. Mas a gente pode gastar o seu dinheiro pra poder fazer uma festa bancada com dinheiro público de 35 milhões de reais. Que saudade da nossa penúltima, né? Da nossa ex-primeira dama, né? Michele, que fazia trabalho social, que não tinha uma linha errada no caráter dela. E enquanto isso, a Janja xinga o cara mais rico do mundo, o Elon Musk. O cara que, inclusive, mandou antena pra Rio Grande do Sul. Um cara que falar que ele só é rico porque ele é herdeiro é sacanagem, né? O cara é uma das maiores mentes brilhantes do mundo atualmente, se não é a maior. Gera milhares, milhões de empregos. E ela vai e fala, fuck o Elon Musk. É um nível de insensatez, incapacidade absurdo. Ou seja, esse é o breve resumo que a gente tem aí do governo Lula. Deputado, com os planos, principalmente da direita e da base bolsonarista, de avançar no Senado a partir de 2026, você acha que a partir de 2026 vai ter impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu espero que sim, a minha torcida, afinal de contas, isso nunca foi pautado em 200 anos que nós temos. É lógico que não seria pautado com o frouxo que a gente tem, que é o Rodrigo Pacheco. Ele nunca faria isso, não faz nada, inclusive. A própria esquerda fala que ele é um covarde, né, nos bastidores. Então, assim, a gente precisa ter um bom presidente do Congresso, senadores que tenham coragem, e pode ter certeza que eu não vou fazer campanha para nenhum senador que não firme compromisso que irá impeachment o ministro Alexandre de Moraes. Não vou fazer campanha. Para a presidência da Câmara e do Senado, os nomes possíveis no momento são os prováveis: Hugo Mota para a Câmara e Davi Alcolumbre para o Senado. Qual que é a avaliação que o senhor faz? São os nomes que estão aí, assim, que estão sendo colocados, né? Você acha que podem ser outros? Eu acredito que com a atual movimentação, muito difícil tirar dos dois. Contudo, eu gostaria muito que a gente tivesse uma pessoa assim, mais alinhada conosco e que firme esse compromisso. Então, o que eu vou conversar com o Hugo Mota, eu acho que ele tem que publicizar os acordos que foram feitos, as pautas que a gente deseja. Eu acredito, por exemplo, no âmbito da anistia, que seja também, né, não somente no voto impresso auditável, mas no voto que consiga ter uma contagem pública de votos, porque você precisa ter publicidade de quem conta esses votos. Esse projeto que avançou, o senhor acha que no fim das contas ele passa? Então, mais uma vez, tudo depende de como isso vai ser costurado nesse momento agora. Eu acho que o Hugo Mota precisa publicizar isso, precisa ter uma movimentação nesse sentido. Quando havia o Alcolumbre, eu confesso que eu nunca tive nem contato, nem conversa, não sei como vai ser no Senado, mas espero que a gente consiga avançar nas nossas pautas. Do jeito que está agora, de fato, muitos cobram nós, deputados, por mais que eu acho que esse encargo seja do Senado, para poder frear o STF, não somos nós deputados, é o Senado. Acho que o Senado ficou extremamente aquém do dever dele. Agora, qual instrumento democrático que você utiliza contra uma antidemocracia? Não tem. Não precisa de um... Basicamente, eu tô tendo que fazer um projeto para poder que um ministro cumpra a Constituição. Isso não faz sentido. Então, eu acho que a Constituição é bem clara no seu artigo 53. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer votos, palavras e opiniões, ok? Então não precisa de outra coisa, não precisa de uma PEC, não precisa de nada. Basta o ministro cumprir. Nós estamos vendo hoje que eu estou sendo, por exemplo, indiciado porque eu chamei o Lula de ladrão numa missão oficial, eu estava representando... Você acha que o senhor passou do limite ou não? Passar do limite? O cara foi condenado em 3 instâncias por diversos juízes, com uma operação com mais de 10 mil páginas, com diversas provas. Passar do limite é o cara, por exemplo, fazer um rombo fiscal, igual ele está fazendo. Passar do limite é receber um ditador, como ele recebeu aqui no nosso país, o Nicolás Maduro. Passar do limite é a mulher dele xingar o Elon Musk, entendeu? Passar do limite é ele chegar e prometer picanha e agora está entregando literalmente nada para a população. Passar do limite é quase o dólar chegar a 7. Ou seja, eu não acho que passar do limite, e mesmo se tivesse passado do limite, eu defendo que se a esquerda passar do limite em um discurso, seja um parlamentar, ele não pode ser penalizado por isso. Não no âmbito de STF criminalmente. Se a casa quiser abrir um processo de cassação interno, tá. Por mais que eu jamais vou defender cassação para falas e votos e opiniões de deputados. Seja direita, esquerda, centro, para trás, para frente, não me importa. Porque isso está na nossa Constituição. E a liberdade ela tem que ser plena. Não tem como ter um limitador. Ah, não. Teve um ministro aí, teve um ministro aí agora que comparou liberdade de expressão ou quando o homem bate na mulher. Ou quando alguém joga alguém de uma ponte. Esse é o nível da discussão dos nossos ministros da STF que não teve um voto de você. Você acha que em algum momento pode ficar incontrolável, acontecer algo que de fato não deveria por causa desse... a defesa de uma liberdade de expressão sem limites, que em algum momento pode... A história mostra que é sempre mais danoso aqueles que tentaram controlar a liberdade de expressão do que aqueles que deixaram a liberdade de expressão ser discutida e debatida. Ponto. Isso é na humanidade.
Quer falar dos regimes autoritários? Vê lá se tem liberdade de expressão. Vê se tem liberdade de expressão nos países que a esquerda defende. Vê se tem liberdade de expressão na Nicarágua, que tem 7 opositores presos. Vê se tem liberdade de expressão lá na Venezuela, que basicamente todos os opositores também estão presos. Aqui no Brasil é muito diferente, né? O pessoal acha que deixa acontecer e quando tiver algo que realmente deve ser discutido, aí discute. Não é que deixa acontecer. O que eu sinto é que deve ter uma discussão profunda e uma discussão séria. O problema é que hoje no brasileiro é o seguinte, todo mundo vira expert em tudo. Antes todo mundo era expert em Covid. Agora todo mundo virou expert em lockdown. Aí depois todo mundo virou expert em dólar, todo mundo virou expert em um monte de coisa. Peraí, a liberdade de expressão é um tema profundo que é debatido por pessoas assim, de uma condição mental e intelectual gigantesca. Não dá pra poder chegar e um ministro chegar e falar, não, vou decidir, pronto, acabou. Não, peraí. Vamos historicamente, vamos ver o que tá acontecendo. E outra coisa, o debate, em termos de liberdade de expressão, não é nem um debate profundo, sabe, que filósofos debatem, não. É um debate no seguinte sentido, peraí, por que você pode me chamar de genocida e não pode chamar de ladrão? Acabou. 2 mais 2 é 4. Por que o Lula pode ser solto mesmo com um monte de coisas em cana de corrupção e o Bolsonaro tem que ir preso porque ele queria dar um golpe? Assim, não é nem mais liberdade de expressão, é a liberdade basicamente da maioria do povo brasileiro. Me pergunta se as pessoas não concordam comigo que homem tem que ir no banheiro de homem, mulher tem que ir no banheiro de mulher. Ué, tentaram me caçar por essa minha fala no dia 8 que eu coloquei lá a Nicole e falei, ó, isso aqui é ridículo? Vocês acham que é da peruca? Exatamente. Ah, você acha ridículo? Um homem falar que é mulher e botar uma peruca? Você acha ridículo isso? Ah, pois é, eu também. Foi o que eu demonstrei. Me fala se a maioria da população não concorda comigo. De que o homem tem que estar no banheiro de homem, a mulher tem que estar no banheiro de mulher, que o homem tem que competir no esporte de homem, a mulher tem que competir na competição de mulher. Eu sei que eu sou maioria. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Agora, queriam criminalizar essa minha fala, pedindo a minha cassação sobre isso. Então, se isso é crime o que eu tô falando e eu sou um criminoso, então mais da metade da população também brasileira é criminosa. Porque elas pensam